Muito boa noite, estamos começando mais um Câmara Aberta aqui na sua TV Câmara Itajaí, programa que nós transmitimos sempre neste horário através do canal 9 da nossa Via Cabo TV. Na primeira parte do programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Ayrton Chaves Júnior e também Fabiano Oldoni. O Ayrton Chaves Júnior é graduado em Direito e mestre em Ciência Jurídica, ambos da Universidade Vale do Itajaí. Atua como advogado criminalista e como professor de Direito Penal da Univale. O Fabiano Oldoni também é graduado em Direito, com especialização em Direito Penal Empresarial e mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade Vale do Itajaí. É professor de Direito Processual, Penal e Prática Jurídica Processual Penal na Universidade, coordenador do projeto de execução penal junto ao Sistema Penitenciário de Itajaí. É com os dois que nós vamos conversar na programação desta noite. E para você, telespectador, entendemos ser bastante oportuno você permanecer com seu televisor ligado para acompanhar a conversa com os nossos dois convidados de hoje. Fabiano Oldoni, aqui à minha esquerda. Boa noite, prazer em tê-lo na programação. Boa noite, Dario. Obrigado pelo convite. Jovem advogado. Quanto tempo advogado, Oldoni? Olha, formado desde 2001, nas lides forenses aí. Então é novato ainda? É, novato, mas já com alguma cancha aí para poder discutir algumas questões aí. Que bom. E o Ayrton Chaves Júnior. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Dario. Tudo bem? Tudo bem. Deu uma raspada na cabeleira. Regularmente a gente faz isso, né? Para mudar um pouquinho o visual. Para manter o visual. Os dois, ambos não são natural de Itajaí, mas fizeram faculdade aqui e aqui permaneceram, é isso? Exatamente. Gostaram da terrinha? Sim. Desde 96 eu estou aqui. 96? 96. O Ayrton é de Joaçaba e o Fabiano é de Chopinzinho. Chopinzinho. Se você olhar no mapa do Paraná, vai achar lá num cantinho. Mas existe sim. Existe. E não tem nada a ver com chopp. Tem. O pessoal acha que é por causa do passarinho, Chopinzinho. Ah, tem um passarinho com esse nome. O Chopin. Muito bom. Olha, o convite para os dois advogados aqui na programação desta noite é para falar a respeito da questão do menor infrator. Aquele que comete crime, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que faz as coisas e acaba, às vezes, preso e logo depois solto. E tem aquele que fica um pouquinho mais, 3 anos, e depois volta para a rua e às vezes nem cumpre esse período. Então, eu trouxe os dois advogados aqui que atuam nesta área, né, são especialistas, e saber da opinião deles sobre esse assunto. Diminuir a idade na questão da penalização do menor vai resolver essa questão? Vamos acabar com essa coisa do bandido, do traficante pegar o menor para fazer o serviço para ele, ou envolvido num assalto ou numa briga, o de menor leva a culpa porque ele não vai preso? Fabiano. Olha, vamos direto ao assunto, sim. Né? Eu acho que essa discussão... Você tem ouvido muito isso aí? Sim, né? sim. A gente tem discutido a semana, o mês inteiro isso daí, em razão de uma situação específica que... Agora mais recente aquele assalto do menino lá em São Paulo. E aí, em razão de um fato específico, a imprensa traz à tona essa discussão e alguns setores da sociedade trazem isso, levantam essa bandeira novamente. Isso de tempo em tempo vem. Mas essa é uma discussão que, se a gente for analisar racionalmente, é uma discussão que não pode avançar muito, não. Porque assim, a gente vai trabalhar com uma redução da maioridade penal para 16, 17, 15, 14 anos, em cima apenas do achismo, em cima apenas de suposição. Nós não temos nenhum trabalho científico, nenhuma pesquisa, nem nada que comprove que a diminuição da maioridade penal fará com que esses jovens infratores não cometam mais as tais infrações. Na verdade, nós temos pesquisas que demonstram o contrário. Nós temos faculdades do Estado de São Paulo que demonstram que, já fizeram pesquisas e que 95% dos fatos ilícitos praticados por esses menores são fatos ilícitos
de menor potencial ofensivo. São coisas leves, sobrando 5% para os denominados crimes hediondos ou crimes mais graves. Então nós não podemos tratar uma minoria com a gravidade, né, de uma pena que vai alcançar a grande totalidade desses infratores também. Então, nós temos uma minoria de infratores jovens que praticam crimes graves. Só que isso não pode ser a base para você tentar diminuir a maioridade penal. Outra estatística, isso é o próprio IBGE que traz, o PNUD traz, que são as pesquisas que se fazem de tempo em tempo, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça tem lá os seus dados. Nos últimos 20 anos, nós tivemos quase que 5 vezes o aumento da população carcerária. Significa o quê? Que o encarceramento está aí a todo vapor. Nesses 20 anos, com esse aumento de 5 vezes da população carcerária, nós não tivemos diminuição da criminalidade. Significa o quê? Que o aprisionamento, o encarceramento não está diretamente ligado com a diminuição do crime. Então, com base nesses dados e com base no que a gente estuda, a gente pesquisa, a gente tem a certeza em afirmar que a violência praticada pelo menor não será diminuída pela via do direito penal. O direito penal é absolutamente ineficaz para isso. Você entende que ele, sabendo que se ele cometeu um crime, um assalto e que mereça uma punição, pelo fato dele ser de menor, ele vai fazer? O critério é o mesmo para o maior sabe que se ele cometeu um fato tem uma punição e nem por isso ele deixa de praticar o fato. Comentar com relação a isso? Doutor Ayrton. Tá, se eu perguntar assim, para o telespectador, né, para você, por que até hoje tu não praticou um crime de estupro? Por que até hoje tu não praticou um crime de roubo? Por quê? Dificilmente o telespectador, alguém que está me ouvindo agora, vai dizer o seguinte: não pratiquei esse fato porque é crime. Ou vai dizer isso? Não vai. Porque tem outros instrumentos de controle que são muito anteriores à legislação, né? E dificilmente alguém vai olhar, olha, esse comportamento que eu pratico se encaixa nesse tipo penal, então se eu praticar ele, eu vou estar sujeito a essa pena, então vou dosar aqui. Isso não existe, né? Ou seja, antes disso vem a educação, vem aqueles valores morais, tudo isso funciona como freios aí para família, né? Família, escola, tudo isso funciona como freio para comportamentos considerados aí indesejáveis socialmente. Então, esse critério aí realmente é um critério falso, né? E aquelas pessoas que sustentam essa redução da maioridade penal, elas sustentam os argumentos em duas premissas que são também, de acordo com os estudos do próprio direito penal, absolutamente falsos, né? Quem estuda direito penal como ciência, né, trabalha com direito penal, não acredita no direito penal como instrumento de pacificação social, não acredita no direito penal como instrumento de diminuição de comportamentos indesejados, não acredita no direito penal para isso. Na verdade, o direito penal, essa primeira premissa, acreditar o direito penal como instrumento protetor de bens jurídicos maiores, né? Na verdade é falso. A gente sabe que o direito penal ele tem uma função que ele declara, e na verdade ele não busca a função que ele declara, e a função que ele busca é uma função invertida à própria função declarada, né? Ele reproduz a criminalidade ao invés de ele conter essa criminalidade. E a segunda premissa, que é mais falsa que a primeira ainda, ou digo tão falsa quanto ela, é dizer que por meio de uma pena privativa de liberdade eu vou ressocializar alguém, ou seja, por meio da pena privativa de liberdade, da prisão, eu vou diminuir práticas criminosas. Isso aí nenhum neófito acredita hoje. Só que ainda assim, por que se a gente não acredita nessas duas, a gente sabe que são falsas essas premissas, a gente quer investir ainda numa coisa que não funciona. Tá. O doutor Ayrton e o doutor Fabiano, naturalmente que advogados, no meio dos seus colegas de profissão, naquela conversa que existe entre vocês, há também aqueles contrários ao pensamento de vocês. Possivelmente, claro. Sim. Isso não é então, um pensamento da classe, né? A pergunta é o seguinte, se o menor, com 16 anos, ele pode eleger um presidente da República, ele pode eleger um vereador, um político, um deputado, coisa por aí. Aliás, se depender dele o voto, empatou, tá igual lá o Fernando Henrique com o Lula
e aquele de menor, com 16 anos, ele pode eleger um dos dois. Se ele tem essa força, ele tem esse poder, e tem essa ideia, ele sabe que... Por que ele não pode ser preso? Olha só, Adélio. Primeiro que o voto não é obrigatório para ele, é facultativo. Então, é um direito que se dá a ele, que ele exerce se ele quiser. Isso foi uma desculpa que os políticos encontraram para não... Mas tudo bem, está aí. Segundo ponto, você não pode trabalhar com a concessão de direitos da mesma forma que você trabalha com a extinção de direitos. Ou seja, o Estado ele tem a obrigação de assegurar direitos. E esse asseguramento de direitos é muito mais fácil, essa via de assegurar direito é muito mais fácil do que retirar direito. Então, tu não podes confrontar isso. Tu não pode dizer, se ele faz isso, ele tem a responsabilidade disso. Então, impeça que ele vote aos 16 anos. Agora, isso não pode ser um pressuposto para você punir ele aos 16 anos. Entendi. Entendeste? Entendi. Porque para você garantir um direito na Constituição, é fácil. Ou seja, você vota e apresenta o direito no artigo 5º, está lá. Agora, para você retirar um direito fundamental da Constituição, você não consegue, porque é uma cláusula pétrea. Então, na verdade, nós temos até uma questão legal da impossibilidade constitucional de você retroagir direitos. A minoridade penal, a redução dela, ela pode até mesmo ser considerada inconstitucional. Isso é uma discussão que não se levanta, porque isso é uma garantia fundamental que não pode ser modificada. Tá? A não ser como uma nova constituinte. Né? Aí tem que fazer tudo o que existe e constituir uma nova constituinte, né? Uma originária, no caso. Então, penso eu que você não pode... Essa comparação não se deve fazer. Eu acho que não. Acho que é uma comparação equivocada. Não. Mas se ouve muito isso aí. Sim, se ouve. Mas eu penso eu que isso não é pressuposto para você reduzir a maioridade em razão disso. Tu tens que trabalhar com o efeito do que isso pode ocasionar ao menor. Se nós vamos jogar o menor nesse sistema prisional caótico que a gente tem, o sistema prisional catarinense hoje, quando alguém ingressa nele, ele automaticamente tem que fazer parte de um grupo, de uma organização que coordena aquela prisão. Ele tem que pagar o pedágio, ele tem que pagar 100, 200 reais por mês para fazer parte daquele grupo criminoso que está ali. É para lá que nós vamos jogar esse cara de 16 anos que receptou, que praticou o crime de tráfico, é para lá que nós vamos jogar? Nós vamos estar jogando ele na mão de quem? E esse cara vai sair de lá como? Mas ele já está na Esse mão. É um problema. Quando ele chega a traficar, ele já está na mão do traficante. Ele já está atuando. Mas ele tem a família perto ainda, né? E aí nós vamos estar tirando a família. Tua família está perto, mas não está atuando. Ei, tráfico de droga, é engraçado falar isso porque assim, quando se fala em traficante, preso por tráfico, se imagina um camarada, né, numa mansão, né, um narcotraficante boliviano, não é? Você imagina isso. Na verdade, a maioria dos presos por tráfico hoje aqui em Itajaí, nossa região, são pessoas que vendem droga para sustentar o próprio vício, essa que é a verdade. São pessoas que, quando a polícia vai lá cumprir um mandado de busca, apareceu na casa, não tem nem o que comer, nem nos armários. Essa é a nossa realidade. Então não tem um grande traficante, né? Não tem grandes traficantes aqui. Tem, o grande traficante, o Estado não alcança, essa que é a verdade. É aquela situação. Se eu querer acabar com a venda de picolé lá em Balneário Camboriú, o que eu faço? Eu vou lá prender o picolézeiro? Daqui a pouco vai ter outro vendendo picolé, não é? Eu tenho que fazer o quê? Ir lá no fornecedor do picolé. Onde é que está o produto? E aí? Não se faz isso, né? Não se trabalha com isso. O Estado tem uma grande dificuldade de alcançar quem está nos comandos de decisão, essa é a verdade. Tá, agora, qual é a ideia? Tanto o Ayrton, o Fabiano são criminalistas, eles atuam na área do crime, né? Exato. Já tem um envolvimento com essa questão. Qual é a ideia de vocês, o que vocês têm ouvido, o que é resolver, não sei, mas pelo menos amenizar essa questão toda que está acontecendo hoje com o menor? Olha só, acho que a gente não precisa nem mesmo criar legislações novas. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo 23 anos, né? E que os seus instrumentos ali não foram implementados até hoje. Se nós implementássemos, se o Estado realmente implementasse o que está no ECA, nós teríamos muito mais sucesso. O professor Ayrton tem até estatística depois que pode até demonstrar a questão de quando o ECA é aplicado, quanto a questão da reincidência que reduz. E outra coisa, a gente não pode ter a ideia de que o direito penal tem que ser o primeiro braço do Estado a atacar o cidadão. O direito penal é a última, imaginando uma escada, o direito penal está lá em cima, no último degrau.
Ele só vai entrar, ele só deve ser chamado quando todos os degraus abaixo falharam. E esses degraus abaixo são os degraus preventivos. Então, assim, ó, eu acho que o Estado só tem legitimidade para aplicar uma pena a alguém, para aprisionar alguém, se ele cumpriu com a sua parte na prevenção. E eu acho que não precisa a gente ir muito longe para a gente ver que o Estado, com relação ao menor, estou nem falando questão da maioridade, com relação ao menor, o Estado acho que está negligente em muita situação. Nós não temos hoje, Itajaí acho que é o único local que tem o CIPA, né? Que abrange da região toda, e naquela deficiência que a gente sabe como é que é. Então, se o Estado não dá possibilidades de prevenção da prática criminosa, nós estamos o quê? Pulando do primeiro, segundo degrau para o último, para tentar resolver uma questão que não será resolvida pelo direito penal. Então, a questão é muito mais social do que de crime. A questão é social mesmo, a questão é política pública, de implementação de garantias de direito e escola, só que isso não se resolve daí até o final do ano. Não é na legislação seguinte que nós vamos resolver isso. Isso vem acontecendo há anos. Já, né? Dar assim, ó, se quer que diminua a criminalidade praticada pelo menor, eu quero, todo mundo quer, né? Ninguém está aqui com um discurso, né? De que está bom como está. Não é isso. Todo mundo quer. Eu quero também. O doutor Fabiano quer, o senhor quer, todo mundo quer. Porém, a gente quer, se for para mudar alguma coisa que funcione, né? Isso aí é uma mentira, Na verdade, vai piorar, na verdade, né? Porque a prisão tem um efeito criminógeno violento, né? A pessoa que não é, se assim for tratada como sendo, lá vai acabar sendo, né? Flagrante, a gente sabe que existem prisões flagrantes, às vezes, o quê? Que realmente não eram, situações assim, ó, tem gente presa no Estado, isso foi constatado agora pelo mutirão carcerário no sul do Estado aqui nosso. Muitas pessoas presas aqui no Estado, mais de 700 pessoas presas no Estado aqui, pessoas que, se condenadas forem, não serão o quê? Encarceradas. Já porque tem cumpriram medidas até a pena, né? Exatamente. Por causa do tempo. Então, não por causa disso, porque tem ali substituição da pena por pena alternativa, porque o regime será aberto. Tem lógico ficar preso antes, se nem depois de condenado, eu vou sofrer uma medida privativa de liberdade, porque o regime meu será aberto. Então, assim, gente presa lá, e mantendo a prisão, ou seja, o efeito criminógeno sendo o quê? Funcionando, né, contra essas pessoas, né? Tem estudos aí que dizem o seguinte, quando o ECA é implementado, e dificilmente quando ele é realmente implementado, ele funciona, o índice de reincidência desses menores é menor que 50% das instituições penitenciárias adultas. Menor que 50%. E ele não é implementado em toda a sua... como deveria ser, né? Então, assim, ó, basta, eu não digo basta, nunca vai resolver o crime, o desvio, um comportamento natural, sempre vai existir. Mas, se implementar aquilo que já existe uma legislação, se realmente colocar em prática, e o doutor Fabiano falou muito bem que realmente não é colocado, né? Se quer pular degrau daí, se resolve muita coisa. A partir disso, né? Tem países aí, o pessoal daí faz comparativo com os Estados Unidos, com não sei o quê. Tem países, basta olhar a Alemanha, Espanha, na década passada aí reduziram a maioridade penal, na verdade foi na década de 90, né? E depois retrocederam novamente aos 18 anos, a Alemanha então ainda com políticas penais diferenciadas para aquela pessoa que pratica crimes entre 18 e 21 anos. Né? Então retrocedeu e ainda alargou, né? Essa questão deu uma vale diferenciada ali para aquela pessoa que tem entre 18 e 21 anos e comete alguma infração penal. Né? Então, comparar com o quê? Né? E a nossa realidade é bem diferente também da realidade de outros países. Né? Gente que não conhece, né? A realidade lá quer trazer uma realidade diferente para cá, como se encaixasse perfeitamente ali e fosse. Mas a gente tem ouvido aí o professor Ayrton e Fabiano, grandes juristas, falarem a respeito dessa questão e entenderem de que há necessidade de mudar essa lei ou coisa parecida, porque só com 18 anos, por que com 18 anos? Né? Eu comecei a trabalhar, fui com carteira registrada com 14 anos. Hoje não pode mais. Né? Hoje a criança tem que, com 14 você não pode registrar, nem sei, não sei se é com 16 ou 17 anos, sei lá, mas tem toda essa questão que é discutível. Então, quando acontece um fato desse,
de um assalto com morte, mas uma coisa assim estúpida, aí é que volta toda essa questão do menor. Só que o que a gente é contra, assim, pelo menos eu sou contra, não é que você não deva responsabilizar o menor, não é isso. Tu podes até atribuir uma responsabilização por ele, mas não no sistema que nós temos. Nós não podemos trazer ele para a vala comum. E a vala comum o que é? É o sistema prisional que a gente tem aí. Então esse sistema prisional aí, ele já é caótico, ou seja, nós temos mais de 500 mil presos hoje, e mais uns 200 mil querendo entrar que tem mandados não cumpridos. Se nós baixar a maioridade penal para 16 e começar a encarcerar esse pessoal, para onde vai parar isso? Então esse sistema não funciona. Agora, vamos atribuir responsabilidade para o menor? Vamos. Talvez então fazer o quê? Criar um mecanismo dentro do próprio ECA, que talvez amplie de 3 para 4 para 5 anos, com liberdade assistida, só que aí é diferente de você prender. É um outro tipo de acompanhamento. Só que o Estado não tem vontade política para isso. O Estado não tem interesse em fazer isso. Se eu não me engano, o Alckmin acho que apresentou uma proposta agora que é um meio termo, né? Governador de São Paulo, né? É um meio termo lá de aumentar para 8 anos. Para 8 anos a penalidade é o menor. Eu penso que também é E meio aumentar exagerado. a penalidade para o maior lá, o traficante, Mas isso já tem. que trabalhou em cima dele. Isso já está na legislação. Tem isso. aumento de pena, né? Em qualquer crime que você se utilize do menor, isso já tem um agravamento na pena, já está na lei, não precisa criar algo novo. Nossa lei não é tão velha quanto pensa. O pessoal, o código de 41, não é? O nosso código, se pegar o nosso código penal hoje e comparar com o de 41, ele é útil. Né? Ele foi sofrendo ao longo dos anos aí reformas, né? Modificações, né? Outra, não é o mesmo código, né? Isso aí a gente escuta muito na mídia também, né? O código de 41 ultrapassado. Talvez precise de uma reforma, sim, né? Mas não é aquele mesmo código 41. Não Porque vocês percebem que a maioria desses menores, eles são repetitivos nas ações. Não foi Sim. o primeiro crime. E por quê? Né? A reincidência, aí é o seguinte, isso aí a gente tem que olhar, como se fala em paralaxe, né? Dos dois lados. Eu fico encarcerado, então esse menor vai lá, fica internado 3 anos. Sai, em uma semana pratica um novo crime. O que o Estado fez por ele nesses 3 anos? Nada. E aí que é o quê? Um milagre? Não vai ter. Né? Não vai ter. Porque só o isolamento vai resolver o quê? Né? O isolamento nunca resolveu nada. O que o ECA prevê lá? Né? Estudo, acompanhamento psicológico, né? Tem uma série de medidas lá. Né? Faz o que o Estado? Nada. Só encarcera, isola. Técnica de isolamento. Ou seja, deixa eu esconder, por enquanto, sujeira para baixo do tapete. Depois, quando alguém levantar o tapete, a sujeira está lá e a sujeira vai vir. E a gente não pode ser inocente no sentido de achar de que se aplicar tudo que está no ECA, ele não vai mais delinquir. Isso aí não é. Agora que vai haver uma aquele diminuição, aquele que é ruim, que não adianta. Então, tem alguém que gosta de ficar no sistema, tem preso que adora ficar no sistema. É a questão também daqui do nosso presídio, aqui o regional da Canhanduba, que inclusive leva o nome do nosso saudoso Bozó, né? Ademir Manuel Furtado, que foi implantado para X número de presos e hoje está super lotado. Isso quer dizer que o encarceramento está funcionando, né? Está em pleno vapor mesmo. Olha só, nós somos a clientela está aumentando. Claro. Nós somos membros do conselho, da comissão de assuntos prisionais da OAB de Itajaí. Então a gente fiscaliza isso e hoje nós temos acompanhamento. Sim, nós temos uma situação muito séria e muito grave ali no presídio da Canhanduba, que nós temos presos cumprindo pena em salas de visita íntima, em salas de triagem, ou seja, eles estão cumprindo pena naquelas celas que era para visita íntima, para o relacionamento. Não nem celas, não tem local para isso, mais. Ou seja, já está super lotado. Então o sistema está funcionando? Tá. Mesmo que todo mundo diga, o pessoal não vai preso, olha aí quantos, né? Então, tu podes construir uma prisão por ano que a demanda não vai dar conta. Aqui no Estado, são 800 presos por ano no Estado. 800 presos por ano em média, de aumento. Então, tu constrói um presídio por ano que ele vai estar cheio. No Estado. Então, tu vê como esse sistema não está funcionando? Se não está funcionando com o maior, não vai funcionar com o menor. Você tem conhecimento como advogado criminalista em algum outro país que viva a mesma situação do Brasil? Não?
parecido? Estados Unidos nós temos, que é o país que mais encarcera hoje, né? Os Estados Unidos, para todo mundo, é exemplo. Mas é um exemplo negativo. Os Estados Unidos é negativo. Os Estados Unidos é aquilo tudo que mostra de beleza nos presídios é coisa de cinema, então. Não, com relação a isso não. Ele até tem uma estrutura prisional muito melhor do que a nossa. Só que lá, a questão do aprisionamento é muito mais severa do que nós. Eles têm mais de 2 milhões de presos. Nós somos 3 milhões? 3 milhões? Nós temos 500 mil presos, somos o quarto ou quinto. Nós ganhamos da Índia em aprisionamento, que a Índia tem de população mais que nós. Então, os Estados Unidos ele tem uma questão, a filosofia de lei e ordem, que é o que? Direitos e garantia zero. Ou seja, tu não tens garantia nenhuma lá. É muito pouco, é muito limitado. Tanto é que agora estão discutindo essa questão da bomba lá. Será que esse menino tem direito a um advogado e tem direito a ficar calado? Ou ele tem que falar na marra, porque é crime de terrorismo? Aqui no Brasil não existe isso. Eles estão procurando informações dele lá no hospital e ele não pode falar, está escrevendo. Isso tudo bem, é critério de investigação deles. Mas ele fala se ele quiser. Eles já estão trabalhando com a ideia de que esse direito ele não possa ter. De repente torturar ele para obrigar ele. Ou seja, é um afastamento do direito, onde entra o Estado torturando para conseguir informação. Ou seja, o Estado praticando um crime, né? Também. Lá é passível crime, isso. Né? Em algumas situações eles afastam absolutamente os direitos. Então, os Estados Unidos não é um exemplo para nós. O senhor fala em 3 milhões, é isso? E aqui no Brasil? Mais de 500 mil, né? Mais de 550 mil. 500 presos, fora fora os que estão fora que não estão presos. Mais de 200 mil mandados que não foram cumpridos. E tem mais de 200 mil pessoas também cumprindo penas alternativas ali. De alguma forma mais de 1 milhão de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas que o sistema penal já pegou. Não é pouca coisa, infelizmente, não. Nesse país, quem deveria estar preso não vai preso, né? É isso que a gente estava conversando. O direito penal tem um braço muito curto, né? Muito seletivo. Ele não chega lá em cima, né? E quando chega, ele chega para alguns boi de piranha. A mulher rouba uma lata de leite. Tem exemplos. Tem exemplos absurdos vai disso. Presa e às vezes é esquecida lá na prisão. Teve um caso no Espírito Santo, a pessoa estava presa 6 anos por furto simples. O processo tinha caído atrás do armário, naquele censo penitenciário de 2009, também descobriram. Isso é um absurdo. Processo lá, 6 anos. Estamos lá. Mas a gente não pode generalizar, porque são situações específicas. É um caso mas, específico. Da mesma forma que não dá para generalizar a gravidade do infrator menor também. Só para completar, o nosso horário está completando para o telespectador, está acontecendo agora o julgamento do Bola, envolvido naquela questão do goleiro Bruno, né? Ex-Flamengo. Ele se manteve calado, é um direito que ele tem, que prejuízo ele pode ter em ficar calado sem falar nada? O juiz na sentença, não pode levar o silêncio do acusado em consideração para formar o convencimento dele, tá? Não pode dizer, como ele mentiu, então deve ter, formar a convicção do magistrado em relação ao silêncio, tá? Não pode. Calou consente. Não. O silêncio é nada. No processo penal, o silêncio é nada. Não tá? é fundamento para condenar nem para absolver. Tá? Mas isso aí, em plenário do júri, é complicado por quê? Porque lá que tem um critério de sentença que é via de regra, livre convencimento motivado. O juiz tem uma liberdade para se convencer, mas ele tem que dizer por quê. Onde é que ele está, que ponto do processo ele está levando em conta para condenar ou para absolver, né? E no plenário do júri, o jurado é o leigo, são aquelas 7 pessoas do povo. E lá é o sistema íntima convicção. O jurado fala sim ou não e não diz por quê. Então o silêncio lá, o jurado pode levar em conta sim, porque ele não tem que dizer por quê. E o leigo não vai saber, eu não tenho que levar isso em conta, o silêncio, para condenar ou para absolver. Para o leigo, o senso comum, quem cala, consente. E aí pode trazer um prejuízo sim. Até a gente fala em sala de aula, em plenário de julgamento, se o réu quiser ficar quieto, melhor ele não comparecer. Ele não é obrigado a estar lá. Ele tem direito de presença, ele não é obrigado a estar lá. Então, se ele quiser ficar quieto, preservar o direito ao silêncio dele, é melhor não ir. Se ele for, é bom falar. Porque senão pode fazer um prejuízo. Pega mal, né? Pega mal. Gente, o nosso horário está terminando. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês, até fazer uma mesa redonda aí, onde mais questionamentos poderiam ser feitos aos nossos 2 convidados dessa noite, mas infelizmente
o nosso tempo acabou. Foi um prazer ter você, Fabiano. Muito obrigado, Ayrton Chaves, Eu agradeço. advogados e professores da Universidade Vale do Itajaí, e que vieram da região do Oeste, o Ayrton e o Fabiano, lá do Paraná, e se estabeleceram aqui. E vocês gostaram da terrinha, aliás, da região, né? Quem bebe essa água não sai mais. Isso né? é bom, né? Isso é bom. Até porque Joaçaba é meio calorzinho também. É calorzinho. Né? Mas também na época de frio faz frio, né? Faz. Meio oeste, né? Fabiano, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite e estamos sempre à disposição aí para questionamentos outros. Ayrton, Agradeço o convite, tá? Estou sempre à disposição também, é só convidar que comparecerei. então só para completar, não adianta baixar a idade do menor, que não vai resolver. Não resolve, não. Do jeito que está aí, não. Baixar para 14, daqui 10 Fala anos com está em... convicção e com conhecimento. Sim. Na verdade, é aquilo que eu disse, quem trabalha com direito penal tem pouca fé nele para resolver alguma coisa. É isso que vocês falam, eu já ouvi também de um juiz, Doutor Bernardo, não precisa nem esconder. Doutor O Bernardo próprio governo totalmente- federal é contrário, o ministro da Justiça já Eles deu uma sabem. manifestação Já avisou, contrária. nem chega aqui que eu não... Não adianta, isso aí é uma discussão. Vamos fazer um intervalo e já voltamos com outro assunto na programação desta noite. É rapidinho, voltamos já.